Você sabia que os cultos da Igreja da Graça de Blumenau podem ser vistos pela nossa TV? Sim, pelo canal das igrejas, Canal 4, toda terça-feira, às 6 da manhã, com reprise às 6 da tarde. E também no Canal 9 e IGD, todo sábado, às 22h45. Igreja de Blumenau, levando o Evangelho ainda mais longe. Pois é, chegou a hora do nosso encontro, hein? Que legal, amigo, você não faz ideia a felicidade que bate no meu coração quando vai chegando o horário do nosso encontro, não é? Porque esse período que passamos juntos, nós levamos muito a sério. Desde um segundo, um minuto ou quem sabe uma hora completa, é um período em que Deus abre o microfone para nós da cidade de Blumenau, abrir a boca e falar e ser boca de Deus e ser profeta de Deus nesta geração, na sua vida, e seja lá por onde ou que dia você está ouvindo esse recado. Eu mando bênção de cá, viu? Deus é bom, Deus continua operando, não tem nada que paralisa o seu poder, nem mesmo este vírus chamado Covid, nem qualquer outro, nada. Diz a Bíblia, quem intentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá seu agir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? E nessa fé, com a tua fé lá em cima, eu quero lhe mostrar resultados de pessoas que têm orado, clamado, crido e recebido a graça do Altíssimo. Confira. A Igreja da Graça, ela muda vidas. Como eu já estou mais de 20 anos na igreja, eu já venho de São Paulo, então eu só tenho que agradecer a Deus por esse ministério do missionário. Eu já passei aqui com o pastor Márcio, agora com o pastor Sodré, que é uma grande bênção, e a gente está vendo só a nossa igreja crescer cada vez mais. Então, assim, se for parar para contar os testemunhos, são muitos, inumerados até. Mas, assim, o maior testemunho é a minha salvação estar aqui, dos meus filhos que também vêm na igreja e do meu marido também. Então, eu só tenho que agradecer e louvar a Deus pela vida do missionário, primeiramente, que Deus levantou todos os pastores, o pastor Sodré com a família dele e todos os obreiros que são amados e queridos, em nome de Jesus. É isso. E realmente o culto é uma bênção, a palavra de Deus fala ao nosso coração todas as vezes. Então você que está em casa, às vezes, muitas vezes desanimado, venha participar do culto, venha participar. Às vezes você pode pensar assim, não, eu vou ter que me envolver. Não, não é você que vai se envolver, é Deus que envolve a gente. Então, apenas participe, venha ouvir a palavra, venha ouvir o que Deus tem para dizer. A palavra de Deus, quando ela entra no seu coração, você não esquece mais, não esquece. Ela vai ficar, dia a dia, Deus vai te trazer momentos na sua vida para você lembrar daquela palavra. Deus abençoe a todos nessa manhã. Pois é, aqui estou de volta depois desse depoimento tão bacana, tão abençoado, né? E saiba que Deus que abençoa uma, abençoa 2, 3, 4, 3 milhões de pessoas, 4 milhões, abençoa todo aquele que crê. Eu quero apresentar para você agora a mensagem que virá a seguir. É uma mensagem que foi registrada no altar da nossa igreja no dia, amigo, 13 de setembro de 2020. Foi um domingo. E a mensagem que Deus constrangeu o meu coração a ministrar para a igreja e que chega a você hoje é sobre amor próprio. É sobre termos cuidado
conosco mesmo. É a mensagem descrita lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Já abra a Bíblia, que o Sodré pregador já vem vindo. Acompanhe. Irmãos, vamos direto para a Bíblia. Hoje é um dia bastante intenso. Hoje é o dia da Santa Ceia. Daqui mais um pouco nós vamos viver essa comunhão. Vamos nos assentar à mesa, no linguajar espiritual, é claro, e vamos cear com o nosso Senhor. Que seja uma renovação da sua vida com Deus, renovação dos seus votos, da sua aliança. Isso aí vai lhe trazer muita força. A igreja congregada, a igreja que ora, a igreja que busca, é uma igreja forte. A Bíblia diz que bate o vento, bate a chuva, bate a tempestade, mas se aquela casa é forte, se aquela casa está edificada sobre a rocha, o vento, a chuva, a tempestade não farão a casa cair. E você diga: assim seja, Jesus. Diga daí: a casa não vai cair não, em nome de Jesus. Pois vamos direto ao assunto. Abra sua Bíblia na primeira carta a Timóteo. Está mais para o finalzinho da Bíblia. Quero que você abra, aprenda com o Espírito Santo. O capítulo é o 4. Está mais para o finalzinho da Bíblia. Veja aqui pela minha quantas páginas resta para terminar a Bíblia. Está lá para o finalzinho. Primeira carta a Timóteo. Explicando para aqueles que são mais iniciantes na fé, e esse é o desafio do pastor, pregar para quem é já mais madurinho, mas não deixar para trás o iniciante. Esse é o nosso desafio, é o desafio de qualquer professor, instrutor, ou palestrante, ou pastor. Levar apacentando os mais adiantados, mas não abandonar os mais atrasados. É esse nosso desafio. Para que você saiba, essa carta, esse livro que vamos ler, foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para um jovem na fé e jovem na idade, chamado Timóteo, exatamente. E para você entender um pouco mais, o apóstolo Paulo foi o grande responsável pela pregação em toda a Ásia Menor. Ele foi o responsável também pela pregação aos gentios. Então ele conseguiu, através da capacidade divina, é claro, expandir a propagação e a pregação do evangelho. Ele fez esse trabalho. E a forma dele acompanhar esses trabalhos, essas pessoas e essas igrejas, era escrevendo cartas. Não tinha a tecnologia que o nosso século descobriu, internet 5G, isso aí nem se falava. A verdade é que não tem mais de 20 anos que a internet que a gente usava era a tal da discada. Você plugava lá, dava tempo de tomar banho na padaria, comer o pão e voltar, ela estava começando a fazer aquele barulhinho. Era uma lentidão que Deus nos acuda, e sem falar que ocupava a linha telefônica. Então, a maneira dele compartilhar, dele buscar informações com as igrejas e com os irmãos, era escrevendo cartas. E essa carta, de uma maneira muito clara, foi uma carta dele endereçada a esse jovem Timóteo. E ele deu vários conselhos. Nós vamos ler todos os conselhos, mas hoje não vamos estudar todos os conselhos. Vamos estudar hoje, olha só, olha o que eu digo. Se nós aprofundarmos em um conselho, eu me considero um pregador satisfeito essa noite. Verso 11, 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo 4, diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Lição número 1 de Paulo a Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. Essa é e foi a lição número 1. E eu paro nela um pouquinho, repito que não vou comentar todas, que não é o foco de hoje. Mas o primeiro conselho de Paulo para o jovem Timóteo era: não despreze a tua mocidade. Se você for ler as cartas de Paulo, você verá que Paulo tinha toda uma característica de amor para com seus filhos na fé. Aqueles que ele alcançava para Cristo, aqueles que ele evangelizava, esses ele chamava de filhinhos. Um linguajar muito lindo.
Você pode ver ao longo das cartas de Paulo que ele usa essa expressão, meus filhinhos. Então, eram pessoas que ele tinha ganhado para Cristo. E esses filhinhos, ele cuidava e cuidava com muito amor mesmo, dando conselhos, guardando, protegendo e tal, e tal, e tal. Timóteo foi um desses filhinhos. E o primeiro ensino, repito, foi, não despreze a mocidade. Nos dias de hoje, irmãos, tem pessoas novas que estão desperdiçando a sua mocidade. Pessoas que às vezes dizem, não, eu sou muito novo para esse negócio de crente. Sou muito novo para esse negócio de buscar Deus, de batizar. Não. Deixa eu primeiro curtir a vida. Não tem gente que fala assim? Deixa eu primeiro curtir a vida. Eu quero experimentar tudo que a vida apresenta. Aí depois, quando eu tiver mais velhinho, olha o discurso. Aí quando eu tiver mais velhinho, aí então a gente volta a falar no assunto. Não despreze a sua mocidade. E eu vou além. O começo da minha vida ministerial, como obreiro e depois como pastor, eu vivia essa parte da pouca idade. Comecei como obreiro com 15 anos. E comecei como pastor titular de igreja, 18 para 19. Hoje eu estou com 40, com um rostinho de 18, muito obrigado pelo seu comentário. Eu sei que você pensou nisso. Mas imagine você hoje, eu com esse rostinho, tendo 40. Imagine você voltar quase 20 anos. Você veria que rostinho eu tinha. E naquele tempo, irmãos, era muito comum as pessoas de maior idade ou as pessoas mais vividas às vezes desprezar a mocidade. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Pessoas que às vezes chegam e dizem, você tem idade para ser meu bisneto. Você tem idade para ser meu neto. E eu ouvi isso algumas vezes no começo do meu ministério. Mas eu sabia quem é que havia me chamado. Eu sabia da minha chamada ministerial e pastoral. E eu guardava aquilo no meu coração. Tá certo, eu tenho um rostinho de novo, que bom, meu muito obrigado. Quando eu estiver lá nos meus 50, vai ser o rostinho de 19, combinado assim? Né? Mas eu pensava no meu coração, eu não vou desperdiçar a minha mocidade. Eu vou investir minha mocidade, tenho meus projetos pessoais, é claro, mas eu vou investir na chamada que Deus tem para a minha vida. Amém, gente? Não despreze, viu? Não se diminua por você ser iniciante na fé. Não se diminua por você ter pouca idade. Não. Comece, tudo tem um começo, irmão. Ninguém nasceu grande, exceto Adão e a Eva, né? Ninguém nasceu grande. Todo mundo começa desde pequenino até ficar, então, às vezes exagerado como o obreiro Paulo. Ponto final. Então, qual que é a lição número 1? Não despreze a mocidade. Mas não é o tema principal de hoje. O que mais no verso 12? Mas, leia comigo, se o exemplo dos fiéis. Então, mesmo quem tem pouca idade, o convite bíblico é que você seja exemplo. Que você seja exemplo. Irmão, que bonito é, mesmo crianças sentadas, comportadas, talvez num momento bíblico como agora, ou talvez num momento que exige seriedade, ela sentadinha, comportadinha, é coisa de dar orgulho para os pais, né? Alguém olha aquilo e fala, puxa vida, quem deu educação para essa criança? Porque pelo normal a criança parece que começa a saracotear na cadeira, né? Parece que tem formiga na cadeira e saracoteia daqui, dali e tal, e é necessário ela ser educada. A lição bíblica é, seja exemplo, Timóteo. Cristão, eu falo para você debaixo de inspiração divina, seja exemplo, em todas as áreas. Exemplo dentro da igreja, como também exemplo fora. Acredite, as pessoas que sabem que você é um servo de Deus, elas olham para você com um binóculo. Um passo em falso teu, para ela dizer, tá vendo como é crente? Tá vendo? Eu sabia que ia achar um furo teu. Sabia que estava bom demais para ser verdade.
Entende o que eu digo? Seja exemplo. Vira aí para a vizinhança e diga, seja exemplo. Exemplo em tudo. Aí a Bíblia clareia um pouco mais. Exemplo na palavra, exemplo no trato, exemplo no amor, exemplo no espírito, exemplo na fé e exemplo na pureza. Verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha só, irmão, mais uma declaração interessante para um menino, para alguém que era novo, incentivando a leitura. Persiste em ler. Ô irmão, vamos falar da nossa juventude? Nossa juventude lê muito, não lê? Nossa juventude às vezes é mais Xbox, que mais, meu Deus? Play 3 ou 4, ou qualquer outros atrativos, e nem sempre tem o hábito da leitura. É mais uma dica, mais uma orientação de Paulo ao jovem Timóteo: persista na leitura. Quem mais lê, mais compreende, mais inteligente fica. Eu vou abrir parênteses e dar uma repreensão uma hora dessa. Qual foi o último livro que você leu? Eu sei que tem gente que tem hábito de leitura, espero que você seja um desses. Pessoa que eu conheço, tem alguns amigos assim, eu não cheguei ainda nesse nível, preciso melhorar, mas eu tenho amigos que lê junto, 3 livros. Está lendo um, deixa um no escritório, deixa outro na bolsa, deixa outro dentro do carro, qualquer parada, seja na fila da lotérica, está ali, está aproveitando o tempo. Entende sim ou não? É bom ler. É bom ler. E quem não tem um hábito de leitura, talvez comece com livros menores. Talvez comece com audiolivro. Vai ver, você está indo até no deslocamento para casa, você está lá ouvindo os livros. Eu já vi pessoas, irmãos, um caso que me impressionou. O rapaz, ele era desses guardas vigilantes de patrimônio, e ele tinha então que todo o tempo ficar, claro, atento, tinha que ficar em posição, tinha que ficar em alerta para qualquer ocasião ao patrimônio, mas ele começou a se preparar por voos mais altos, voos maiores. E quando era possível, ele colocava um audiolivro, e claro, com toda a atenção, mas estava lá no audiolivro. Passou em um concurso público e aprumou mais na vida. Amém, gente? Você entende o que eu estou dizendo? Então, leia mais. Pastor, eu trago a Bíblia para a igreja, mas o senhor não sabe nada. Eu trago só para fazer bonito, eu não sei nem ler. Pois eu te incentivo, irmão, mesmo depois de crescidinho, aprenda a ler. Eu já lhe contei uma vez, eu achei fantástico. Teve uma igreja que eu pastoreei, e que nós começamos o trabalho de alfabetização da melhor idade. Pessoas crescidinhas que não tiveram oportunidade de alfabetização, tiveram que escolher, ou eu como, ou eu estudo. E claro que decidiram por comer. E depois de crescido, irmão, isso aqui é fantástico, estavam lendo a Bíblia pela primeira vez. Você diga, dai glória a Deus. Não para de sonhar, não. Amém, gente? Mas pastor, puxa, tudo isso é a introdução? O assunto-chave ainda está pela frente. Verso 14. Não despreze o dom que há em ti. Para de ficar olhando o que o outro irmão sabe fazer e saiba que você também tem um dom. Deus deu habilidade para todos nós. Vai ver, você não tem a habilidade de usar o teclado. Vai ver, você não tem a habilidade de tirar um som da bateria, um bom som da bateria, né? Porque tirar som da bateria, até meu Isaac, de 9 meses, ele faz barulho na bateria, não tira o som. Vai ver, você não tem habilidade musical, mas não despreze, porque Deus te deu uma habilidade. E essa habilidade pode ser que Ele tenha dado para você, e que eu não tenha, teu vizinho de cadeira não tenha. Então a palavra é, não despreze o dom que Deus te deu. Amém, gente? Despreza não. Irmão, Deus está tratando com a gente. São lições preciosas de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, para o jovem na fé, Timóteo. Continuando, verso 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Verso 16, que é
a lição principal de hoje. Pode ler comigo o 16? Vamos juntos? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Pastor, pois é, me fale, me clareie qual é o tema de hoje. É esse 16. Apesar de já ter tido tantas lições preciosas na leitura bíblica, eu quero concentrar e quero investir tempo no 16. E o começo dele é a lição, é o resto da mensagem. O começo dele está dito: tenha cuidado de ti mesmo. Você pode repetir isso? Tenha cuidado de ti mesmo. Sem dúvida, você já tem agora um entendimento mais clareado sobre o que o Senhor vai tratando com a gente. É muito normal, irmão, nós cuidarmos do mundo inteiro e esquecermos de cuidar de nós mesmos. Damos prioridade ao trabalho, porque tem que bater cartão. Se faltar, leva advertência. Se chegar atrasado, é descontado. Damos prioridade aos estudos. Veja quantos anos a gente passa num banco de escola. Passa pelo fundamental, depois os mais aplicados completam o segundo grau, depois os mais aplicados querem fazer um complemento, um mestrado, um doutorado, quer avançar. Meu Deus, e o estudo é um poço sem fundo. E todas essas coisas na nossa vida costumam ter prioridades. Todas essas coisas no corre-corre da nossa vida costumam ter prioridades. Mas a pergunta é: quando nós seremos prioridade? Pessoas que são tão gentis, irmãos, que se alguém pedir o sapato dela, ela tira e dá. E fica descalço. Pessoa que negligencia o seu eu para poder cuidar de um parente acamado. Aqui mesmo, nesse período que eu estou em Blumenau, eu conheci um caso, eu não estou tirando o mérito não, eu estou mostrando o quanto é lindo sim a gente se doar. Conheço um caso de uma irmã nossa, que pediu demissão do trabalho, porque a saúde de sua mãe não estava boa, e ela saiu do trabalho para poder cuidar de sua mãe em tempo integral. É lindo uma atitude assim. Fantástico você lembrar e honrar o pai e a mãe. É fantástico. Mas pegando esse texto emprestado e meditando no que estamos tratando hoje, a pergunta é: você parou sua vida para cuidar de alguém? A pergunta é: e quando é que você vai dar prioridade para você? Quando é que você será prioridade na sua agenda? É muito normal a gente adiar, irmão, os nossos projetos e os nossos assuntos, em razão dos atropelos que aparecem em nossa vida. Quero que você compreenda, para abrir um pouco mais seu entendimento, uma definição muito inteligente do escritor Kenneth Hagin. Ele diz que somos tricotomistas. É uma palavra diferente, mas muito simples de entender. No nosso entendimento graça, nós cremos também no ou na tricotomia. O que é isso, pastor? Tricotomia significa corpo, alma e espírito. E a definição de Kenneth Hagin eu acho muito inteligente. Ele afirma, para clarear mais o entendimento, de que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Tenta gravar isso, vamos lá? Nós somos o quê? Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, ele está tratando sobre a tricotomia: corpo, alma e espírito.
Vamos lá entendendo. Já que a Bíblia está falando para você ter cuidado de você mesmo, entenda que o cuidado que você deve ter deve ser nas 3 dimensões. Você então deve ter cuidado para os assuntos do corpo, correto? Para os assuntos da alma, correto? Para os assuntos do espírito. Assuntos da alma, para não ficar tudo muito vago, eu mesmo tinha essa dúvida. A alma se entende também como a parte pensante. A alma também se entende como o psique, como o intelecto. E eu digo que na alma também deve haver investimentos. No seu intelecto também deve haver investimentos. Cursos, se é necessário, faça. Existe alguma forma de você crescer psicologicamente, o raciocínio ser mais rápido, para que você tenha voos mais altos? Cresça, tenha cuidado de si mesmo. Entende o que eu digo ou não? Sim ou não? Mas eu quero tratar mais dos 2 outros, que o primeiro é o corpo. Tenha cuidado, irmão, do corpo. Cuide melhor de você mesmo. Em relação à sua saúde, cuide dela melhor. Em relação a uma alimentação mais equilibrada, cuide melhor disso. Em relação a exercícios, cuide melhor disso. Em relação a check-ups, ai Jesus, qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você tirou o dia dizendo, esse dia aqui é meu, esse dia eu vou, olha, desde o cortar o cabelo ao exame de sangue. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Um dia para você cuidar de quem? De quem? De quem? De você mesmo. Qual foi o último dia? Você quer saber, irmão, nessa geração tão estranha, tem gente que cuida mais do totó, o cãozinho, do que de si. Totó todo mês está no veterinário, e no banhozinho lá, sabe lá de quê? E às vezes, irmão, sais, você sabe que tem totó que tem esse charme todo? Sais, banheira, secador, penteados diferentes, xuxinha, roupa de time de futebol, você já viu? Totó com roupa, irmão? Roupa de grife. Totó de sapatinho, irmão André, sapatinho. Tem gente que dá mais bola, mais tempo para os animais do que para si. Você entende qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, irmão, é um choque de ordem, é uma palavra de ordem. É uma mensagem para sacudir a gente, para entender que o mundo gira, tá certo, que o mundo é uma correria toda a vida, irmão. Acredite que mesmo o meu segmento sendo pastor, vai ver alguém não entende nada e pensa, o pastor de segunda a sábado fica de pé para cima e vem na igreja só domingo. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Cada um no seu segmento tem suas correrias, tem os seus assuntos. Entende o que eu digo? Todo mundo tem. Até quem é do lar, que maldosamente alguém diz que nada faz. Não faço nada, eu sou do lar. Tadinho, quero ver, não faz nada. O dia inteiro tem coisa para fazer no lar. Tem ou não tem? Então, a vida é corrida por si mesmo, mas a palavra de ordem e a palavra principal de hoje, que quero que o Senhor trate contigo, que quero que o Senhor trate ao seu coração, é: quando você dará prioridade para você mesmo, quando os teus assuntos serão prioridade. Esse mesmo versículo, o 14, melhor, o 16, só que agora na linguagem de hoje, vai aparecer na tela, para você ter uma visão um pouco aumentada sobre o que estamos falando. Olha o verso 16 na linguagem de hoje, olha que forte. Cuide de você mesmo, e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo, como os que o escutam. Cuide de você mesmo. Sobre o cuidado do corpo, irmão, poderei ir tão além.
Às vezes é aquela pessoa que está com sobrepeso. Às vezes é aquela pessoa que já está até com a saúde comprometida porque não está cuidando de si. E acredite, não se engane, tem alguns mais magrinhos como eu, que por terem uma magreza, pensam que em razão disso a sua saúde está 100%. Isso não é regra. Isso não é regra. É necessário você cuidar de você mesmo. Exercitando? Talvez. Uma alimentação mais controlada? Quem sabe? Dormindo do modo certo? Talvez. Amém. Isso tudo a gente faz. Aí você tem de vir num culto na igreja para o pastor tocar nesse assunto. Eu vou além, irmão, vamos além. Tem pessoa que está tão desencantada com a vida que não se arruma mais. Se arruma mais. Ainda mais esse tempo agora de isolamento e quarentena, tem gente que entregou-se aos ratos e às baratas. Tem gente que gosta de barba, ok, tem problema não. No nosso entendimento, neste ministério, não temos restrição ao uso de barba. Tem alguns outros que têm, mas não falo dos outros, falo do nosso. Tem problema, você quer deixar a barba, deixa. Mas você não precisa ser um candidato pobre, marré de Papai Noel. Se quer deixar a barba, que deixe a barba de forma ajeitada. Entende o que eu digo? Sim ou não? Aí, irmão, poderia dizer sobre visita ao dentista. Recomenda-se visitar regularmente, pelo menos de 6 em 6 meses, para pelo menos uma limpeza. Não responda não. Qual foi o último dia que você foi no dentista? Aí você diz, pastor, fui pego. Hoje de manhã eu terminei um culto, um cooperador falou, pastor, então essa semana eu vou no dentista? Eu falei, mas tu tá rápido. Entendeu o recado? Eu vi o pastor pregar isso hoje. Tem que cuidar, irmão. Eu abro parênteses só para descontrair, faz parte do quebra-gelo nas mensagens. Irmão, a gente atende de tudo. Já atendi caso, irmão, que deu vontade de inventar o que o Covid fala aí, de ter 1,5 metro de distância, porque o cheiro e o hálito era poderoso. De poder. Tinha que inventar o pretexto do Covid e falar, irmão, eu só estou autorizado a te atender 2 metros de distância. Fala aí, irmão. O incrível é que alguns desses casos são aqueles que gostam de falar no pé do ouvido, né? Então, pastor, o senhor já entendeu? Já, irmão! Já entendi tudo! Não precisa nem me explicar mais nada, eu já dominei tudo que o irmão tem para falar aí. Irmão, parece ser chover no molhado, mas não é. Tem gente que negligencia isso. Aí o Senhor Deus usa o pastor em um culto para tratar desse assunto. Não espiritualize tudo, irmão. Tem assunto que você tem de cuidar. Não é exagero meu, não. Puxa vida, um bom banho tomado. Pastor, não tem dinheiro para comprar os melhores perfumes. Quem é que está falando disso, irmão? Tem casos aí que o próprio sabonete já te deixa num cheiro bom, um cheiro de banho tomado. Quem entende, balança a mão, diga, estou entendendo. Irmão, são cuidados que temos que ter. Repito, aí Deus usa o pastor para tratar isso com a gente. Que coisa séria. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você se deu ao luxo para dizer, hoje o dia é meu, hoje eu vou cuidar de mim? Qual foi o último dia? Meu irmão mais velho também é pastor, irmão Carlos. E o meu irmão mais velho, uma vez, ele instituiu na casa dele, eu achei isso legal, espero que ele pratique isso ainda hoje. Ele tirou um dia da semana para dizer que aquele dia é dele. Um dia da semana em que em um certo momento ele desfruta da maneira que ele achar melhor. Aquele dia ele avisa para o pastor auxiliar. Entende o que eu estou dizendo?
Ô pastor auxiliar, nem me espere hoje na igreja, porque o dia hoje é meu. Se eu vou ficar o dia inteiro descansando, se eu vou pegar meus livros para pôr a leitura em dia, ou se eu vou pegar a mão da minha esposa e passear pela cidade, aí é um roteiro meu, mas o dia hoje é meu. Você entende? Sim ou não? Irmão, olha que eu estou sendo profeta de Deus para te ajudar essa noite. Qual foi a última vez que você tirou um dia para cuidar de você? Não precisa responder, só pense. Qual foi a última vez? Seja para atender um capricho teu. Não estou falando só sobre gastar dinheiro, irmão. Às vezes, o simples fato de você sentar lá na Rua das Palmeiras, ou na beira-rio, sentar e ver lá o rio Itajaí. Ou sei lá, fazer uma outra coisa. Descer, se mora num prédio, brincar com os filhos um pouco, seja lá no play, seja lá na área comum. Qual foi o último dia que você tirou para você? Último dia que você fala. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Não responda, mas pense. Eu acredito que faz tempo. É por isso que tem casamentos que não resistem. Porque entra numa rotina louca, irmão, de prioridades, e o cônjuge nunca será prioridade. A esposa diz, meu bem, estou pensando tanto hoje da gente almoçar fora. Pois é, mulher, nós estamos meio ocupados, meio atarefados, e nós vamos, mas não é hoje. E fica enrolando a irmã. Aí Deus tem que usar o pastor para defender a irmã, para ajudar a irmã. Não é recadinho não, mas é Deus tratando com a gente. Tem um certo escritor e pastor, dando os créditos, o nome dele é Luciano Subirá. Se você é um leitor, você já deve ter ouvido falar dele. Ele chegou a uma definição que eu achei muito inteligente, por isso que eu dei os créditos a ele. Ele compara a saúde, ele compara o corpo como um cartão de crédito. Primeiro você usa e depois você paga. Você entende isso ou não? Então, repetindo para ninguém se perder, ele compara a saúde, ele compara o corpo, ele compara os cuidados como cartão de crédito. Você usa e depois paga. Então, se você negligenciar os cuidados com você mesmo, inclusive de saúde, acredite, a fatura vai chegar. Tem gente me olhando com o olho desse tamanho assim. Pois é, eu também acho isso muito sério. A fatura vai chegar. Vai ver, hoje você é garotão. Como eu. Vai ver, hoje o teu corpo não reflete. Afinal de contas, você tem rostinho de 18. Era para você dizer amém. Vai ver, hoje o teu corpo não reflete isso. Mas a fatura, ela leva uns diazinhos para chegar. Não tem aquele dia ideal, que às vezes leva até mais de 30 dias para a conta chegar? Pois é, às vezes a fatura demora um pouquinho mais para chegar. Mas ela chega, é inevitável. Ela chega. Vira para o irmão com um olhar de profeta e diga para ele, cuide melhor de você mesmo. Cuide melhor de você mesmo, cuide melhor de você mesmo. Não deixe de se cuidar, cuide sim. Eu falei do corpo, eu falei da alma, agora vamos ao ponto mais principal. Cuidado também, irmão, com o espírito. Esse tempo de quarentena agora, irmão, se você não se cuidar, você arria. Meu Deus, já vai para 6 meses. Algumas pessoas de isolamento total em relação à sua saúde já debilitada. Algumas outras talvez indo o mais perto de casa e voltando outra vez para casa. Irmão, se você não cuidar das coisas do espírito, daqui a pouco você arria. É ou não é verdade? Você tem que cuidar do teu espírito. E acredite, vai ver, você ora por todo mundo. Vai ver todo mundo, você tem lá no seu caderninho de oração, e glória a Deus por você ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que ora pelos outros, glória a Deus por isso. Mas a pergunta é, no teu livro das orações, tem o teu nome? Você tem orado por você?
Você tem orado pelo seu casamento? Tem orado pelos seus filhos? Tem orado pela conversão da sua própria família? Porque, biblicamente falando, há vários textos na Bíblia, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo, pegue nota que eu vou só citar, na primeira carta aos Coríntios 9, 27, está escrito que Paulo tinha essa preocupação de pregar a outras pessoas e ele mesmo ser reprovado. Ele tinha essa preocupação de fazer bonito, pregando fora, e ele mesmo ser reprovado. O próprio Cristo disse em Mateus 16, 26, pegue nota para ficar um pouco mais dinâmica essa parte, Jesus falou, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que o texto então quer dizer? De nada adianta, irmão, você ganhar o mundo inteiro e esquecer da sua alma, esquecer de você. A empresa arrebentando e o casamento arrebentado. O salário oposto ao Chico Anísio, ó, salário tá beleza. Opa, os bancos direto te ligam, querendo incentivar você, deixar o dinheiro tudo lá rendendo aqui ou ali. Não pense que você é queridinho, não, é porque eles estão de olho na bufunfa que você tem. É ou não é? Aí às vezes massageia até nosso ego. Olha, estamos te ligando porque você é um cliente especial. Eu sou, sou mesmo. Vai, bobinho, é o dinheiro teu. Não queria perder teu encanto, mas é o dinheiro teu. Cuide de você. Mais do que você cuida do seu trabalho, mais do que você cuida do seu dinheiro, mais do que você cuida do próximo. Cuide de você. Você deve lembrar do maior mandamento, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, e o a ti mesmo, irmão, onde está? Você ainda não? E o a ti mesmo, onde está? Tem que cuidar. Mais um texto de Cristo, lá em Marcos 6,31, esse texto diz, Jesus observava sua equipe, seus discípulos, os cooperadores, trabalhando muito, de cidade em cidade, de bairro em bairro, de viela em viela, fazendo um trabalho bonito de evangelização. E eles então chegaram em Cristo, como quem dissessem, Senhor, qual será o próximo endereço? Diga aí que nós estamos indo, estamos gostando de trabalhar. Sabe o que Jesus falou para eles no verso 31? Ele disse, agora vocês não vão para a próxima missão. Senhor, o que fizemos? Não fizeram nada, não é retaliação não, mas vocês estão trabalhando muito e não estão tendo tempo para comer. Repouse um pouco. Sabe quem falou isso? Jesus. Põe na tela esse texto para mim, já está. Olha lá, Marcos 6,31, e ele disse, quem disse? Jesus, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, leia comigo, irmão, olha Jesus recomendando, e repousai um pouco. O que mais? Leia, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Quem falou isso, irmãos? Jesus. Jesus podia colocar mais trabalho nele. Vamos trabalhar. Você veio da onde, fulano? Eu vim do Garcia. Então tá, agora você vai lá para... Qual? Não entendi. Velha. Agora você vai lá para Velha. Terminou a evangelização em Blumenau, agora você vai para Pomerode. Agora você vai... Entende ou não? Poderia... Meu Deus. Tem pessoa para ser evangelizada? Tem ou não tem? Irmão, mais cedo eu estava vendo um cooperador que disse, não pesquisei, mas ele pesquisou, de que só no Grande Garcia tem 16 mil pessoas. Jesus, é gente por demais, né? 16 mil. Em Blumenau, o prefeito anunciou outro dia a atualização do IBGE. O último censo apontou cerca de 370 mil pessoas em Blumenau. É gente, irmão. É gente ou não é? Tem gente nesse mundão para ser evangelizada? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Jesus poderia falar, descansar que nada, rapaz. O Garcia tem muita gente, né?
e o outro bairro tem muita gente. Mas Jesus, ele é, diga aí, Jesus é lindo, né? Jesus é lindo. Jesus falou, ei, não, você não vai para o próximo. Mas senhor, eu quero tanto. Calma, você está muito oriçado, calma. Calmou. Então tá, agora você vai descansar um pouco e agora você vai comer. Em outras palavras, não vale a vida louca, não vale, se estiver negligenciando o cuidado com você. Para fechar, fecha a Bíblia ali adiante. Eu duvido que você já não tenha passado dias corridos a ponto de nem almoçar. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra. Não é verdade? A gente tem aquele jeitinho, não, é porque hoje está muito corrido, puxa, não deu tempo nem de almoçar. Tudo errado. Tudo errado. Que vida louca é essa que não está dando tempo de você cuidar de você? Que vida louca é essa que não dá tempo de você comer? Não dá tempo de você dormir? Que loucura, irmão. Me perdoe, mas não tem meu apoio e não tem nenhum apoio da Bíblia. Pastor, é que eu sou valente mesmo, eu trabalho e ralo, glória a Deus, é bonito. Quero que você vença e mando bênção daqui, seja você um vencedor, em nome de Jesus. Mas não a ponto de você sacrificar sua vida, sua família, sua saúde, sua fé, seu casamento, seus filhos, talvez em troca de dinheiro. Aí você está pagando muito caro. Você entendeu, não? Não está valendo a pena, você está fazendo está pagando muito caro. Não vai valer a pena. Palavra de ordem, irmão, para você não perder isso da mente. Qual é o recado principal hoje, igreja? Qual é? Pode dizer daí? Tenha cuidado de você mesmo. Eu sou pastor, mas eu tenho isso na minha mente, eu tenho que cuidar de mim também. Tenho que cuidar da minha esposa também. Na ideia do casamento, o marido faz o papel até de acobertar a sua esposa como o vaso mais frágil. Na ideia da família, o pai e a mãe têm que proteger seus filhos como seres frágeis. Agora imagina se o pai e a mãe não cuidam nem deles, irmão, vai cuidar de quê? Nem deles não cuida. Quem entendeu isso, balança a mão de que estou entendendo. Então a palavra de ordem hoje é cuidar mais de você. Pastor, você é egoísta? Não é ser egoísta. Você pode cuidar do próximo? Pode ou não? Você pode ser generoso com o próximo? Sim ou não? Pode ajudar um parente que está acamado? Sim ou não? Tudo isso aí pode, não tem problema. Mas você tem que lembrar de você. E eu repito, negligenciar esses cuidados, principalmente com o corpo, principalmente com a saúde, a fatura do cartão vai chegar. Daqui a pouco a pessoa não dorme direito, daqui a pouco ela está toda descompassada, colesterol alto, pressão descontrolada, coração que bate fora do compasso. Você entende o que eu estou dizendo? É a fatura do cartão que chegou para alguém que não cuidou de si mesmo. E acredite a ironia da vida, às vezes tem doutores do coração que morrem de infarto, porque às vezes ensina e não pratica. Não, você tem que se cuidar. Gordura não, corta essa gordura, joga metade fora. E vai ver ele mesmo falar, 3D de gordura aí para mim. Eu já vi crente falando, daquele jeito que o doutor deixou. Deixou nada, irmão, está inventando. Se cuide, cristão. Você vai viver mais e melhor. Você entendeu, não? Que Deus permita você crescer muito saudável. Que Deus permita você ter saúde para ajudar a criar seus netos. Né? Saúde, irmão, vou exagerar, hein? Para ajudar e criar seus bisnetos. Olha que bonito, irmão, saúde. Daqui a pouco o neto, eu gosto de brincar com o vô. Eu já vi isso, é gostoso, né? O vô deve ficar todo bavão, né? Poxa, eu já tenho 60 ou 70 nas costas e eu ainda brinco com o meu neto igual guri. Olha que gostoso, irmão. Posso te mandar uma benção uma hora dessa? Ou você está em ritmo de feriado ainda? Posso te mandar? Deus te abençoe, irmão, com boa saúde. Deus te dê boa saúde. E dê juízo. Para fechar não pode faltar. E dê juízo.
para você lembrar que teu corpo não é uma máquina. Para você lembrar que você precisa cuidar de si mesmo. Amém? A minha oração é que você aí do outro lado também aprenda essa importante lição. Cuide de si mesmo. Às vezes você cuida do mundo todo. Cuida até do dinheiro dos outros. Vai ver, você trabalha no setor contábil. Mexe até com o dinheiro dos outros. E negligencia a sua própria saúde. Puxão de orelha para você também, daí de onde você está. Tem que rever seus conceitos. Ah, pastor, é que minha vida é corrida, é agitada, sabe, não tem tempo para nada. Então o problema é mais sério. Então você tem que rever até a sua agenda. Porque esse atropelo todo, a ponto de você não poder cuidar de você, isso aí está errado. Pelo até o direito trabalhista, a pessoa tem lá o direito de um dia na semana do descanso remunerado. Então você descansa. Se a lei garantiu isso, e o próprio Senhor fez tudo em 6 dias e descansou no 7º, ou seja, é necessário você ter isso na sua mente. Palavra de Deus para nós, amém? Palavra de ordem agora é: você cuida de tantos, não é? Você cuida talvez da família, cuida do trabalho, cuida das finanças, cuida para não faltar comida em casa. Muito bom, meus parabéns por tamanha dedicação. Mas a palavra de ordem hoje é: quando você se dará prioridades. Quando você será prioridade. Quando você decidirá cuidar de si mesmo. Amigo, esse texto trata comigo e eu creio que trata contigo também. Se cuida, viu? Aquele famoso jargão que a gente fala para amigo, se cuida. Pois é, se cuida também. Cuide, lembrando daquela lição bem do início da mensagem. Tricotomia. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então os 3 precisam ser bem cuidados, tá bom então? Eu quero, ainda tenho tempo para isso, veja mais um depoimento bonito que nós vivemos e estamos vivendo aqui na cidade de Blumenau. Irmã Sheila, me conte, também tem a graça para nos contar. Foi uma graça grande, a gente alcançou essa semana. Faz uns 3 anos que estava tentando conseguir o imóvel, né, próprio. E nessa terça-feira eu fui no banco e consegui finalizar o contrato para ter meu próprio apartamento, né? Glória a Deus, estava na luta, consegui. E se concretizou esse ano. Não esperava que fosse esse ano por causa de todo esse transtorno do Covid e tal. Mas esse ano foi 2 bênçãos, porque eu consegui, mês retrasado, o meu carro próprio, consegui pagar à vista, que é muito difícil, né? Não é novo, assim, mas é o meu carro, né? E agora, essa semana, veio o aceite do banco, né? Que bonito, né, irmã? Enquanto alguém talvez diz o ano se perdeu, vamos virar logo para o próximo, a irmã conseguiu, mesmo nesse tempo tão estranho, tanto o sonho do carro próprio, como também a questão do apartamento, que agora já finalizou toda a papelada. Quanto tempo sonhava o carro e a casa? O apartamento faz muito tempo. Assim, há uns 3 anos atrás eu havia tentado, e daí foi frustrado o primeiro plano que eu tentei. E esse ano, assim, eu até nem estava planejando para esse ano, por causa que entrou já o começo com todos esses transtornos, né? Mas veio uma proposta bem boa dentro das minhas possibilidades. E foi um apartamento maior, melhor, foi bem melhor do que eu esperava. Fez mais do que a irmã esperava. Melhor, bem melhor, assim, maior do que eu estava tentando, né, um valor até maior. Quem merece o louvor? Jesus. Quem faz seu olhar lacrimejar e sorrir? Jesus. Pois aplauda Jesus, irmão, bem forte. Deus te abençoe, irmã Sheila. Glória a Deus. Pois é, agora é para completar. O endereço da nossa igreja é esse que aparece em sua tela. Talvez você visitando, ou talvez você sendo generoso e indicando para um amigo, para um parente que mora aqui no entorno ou na própria cidade de Blumenau, será super bem-vindo, sem sombra de dúvidas, tá bom? Me resta orar. Vamos orar? Deus querido, tua mão forte sobre a vida deste amigo,
sua mão forte sobre a vida deste irmão. Pessoa que talvez zapeando canais ou navegando pela rede social encontrou este vídeo. E a minha oração, ó Deus, é que ele seja edificado pelo Senhor, que ele seja abençoado pela sua forte mão e que ele compreenda essa lição de que é necessário ele cuidar de si mesmo. É necessário ele também se dar prioridades. Palavra de Deus para nós. Que o Senhor te abençoe hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, viu? O endereço da igreja mantém aí na tela. Anote, por gentileza, Rua Amazonas 455, no bairro Garcia, na cidade de Blumenau. Nosso WhatsApp pastoral, caso você não tenha, para receber os informativos da nossa igreja, para ficar atento às novidades, inclusive às transmissões ao vivo, é esse número que aparece em sua tela. Tudo bem? Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.